Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, dos versículos 1 ao 7. Tá frio hoje, né? Apesar que aqui tá gostoso. Todos acharam? A leitura já está posta aqui? Então, vamos lá. A palavra de Deus diz o seguinte, meus irmãos. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Preste atenção. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Oremos novamente. Bondoso Deus, nós te agradecemos por esse tempo, Pai. Esse tempo de comunhão, no qual o Senhor, como pastor, chama as suas ovelhas e nós, como suas ovelhas, respondemos positivamente. Estamos aqui. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra, Pai. Que os ensinos, as verdades que serão destacadas aqui sejam entronizados em nossos corações, para a tua glória. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Para quem está familiarizado com o Evangelho, segundo escreveu Lucas, nós observamos que essa parábola, o capítulo 15 especificamente, que observe, nós estamos no início do capítulo 15, ela não começa no vazio. Veja que, se não me falha a memória, lá no capítulo 9, salvo engano no verso 51, nós temos o início da caminhada de Cristo até Jerusalém. E nós sabemos por que Cristo estava indo para Jerusalém. Ele estava a caminho para poder consumar a sua obra. E nessa trajetória, Cristo vem confrontando Israel por meio de parábolas, por meio de expressões. E nós observamos aqui no verso 13, especificamente, nós temos algumas deixas, né? Por exemplo, lá no verso 22, o próprio Cristo Lucas relatando que Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Mais adiante, no verso 14, nós observamos algumas parábolas, a grande ceia, as condições para ser um seguidor, um discípulo de Jesus. E aí nós chegamos no final do verso 14, que diz o seguinte, Cristo falando sobre o sal insípido, né? O sal certamente é bom, mas se perdeu o seu sabor, não serve para nada, nem para a terra, nem para um monte de estrume, como vai dizer a NAA, não serve para nada. E aí ele encerra com um trecho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que isso tem a ver? Veja como começa o verso 1 de Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então, Lucas 15 começa mostrando quem estava se aproximando para ouvir e quem estava se afastando para questionar. Um detalhe importante é que, de um lado, nós temos os publicanos e os pecadores, aqueles que eram tratados pelaquela sociedade como traidores, e os pecadores que, moralmente depravados e escanteados ou até excluídos, se aproximavam. E eram justamente esses que se aproximavam para ouvir. Ao passo que do outro lado nós temos o quê? Nós temos os fariseus, escribas, a elite da espiritualidade, da religião daquela época. Eles se aproximam para quê? Para murmurar, para acusá-lo. E aí o verso 2 diz,
Este recebe pecadores e com ele come com eles, melhor dizendo. E é preciso sentir o peso dessa frase, porque para o costume da época, e não somente da época, acredito que para hoje em nossos dias, nós não sentamos à mesa com qualquer um. E era o costume à época. A mesa era um ambiente de comunhão. Em dada medida, sentar à mesa era uma certa forma de se associar. E aí nós vemos, Jesus fazia isso com gente impura. E por isso, a acusação. Este recebe pecadores e come com eles. E aí, essa acusação que foi posta por aqueles religiosos traz a mais bela expressão do Evangelho, que é: este recebe pecadores. Eu e você, pecadores errantes, em nossa condição, e senta à mesa conosco. Não somente isso, e lembrando, destacando que nós estamos aqui numa parte introdutória, por isso que eu quero e peço a vocês que continuem com a Bíblia de vocês aberta, porque nós faremos a exposição desse texto, mas ainda de forma introdutória, nós vemos após dessa acusação, dessa murmuração, e vocês já vão entender mais adiante quando eu me refiro ao murmurar, nós temos num só fôlego Cristo propagando 3 belíssimas parábolas. Num só fôlego. Nós temos o quê? A ovelha perdida. Nós temos a dracma, a moeda perdida, e nós temos, como vocês já ouviram, muito bem ouviram, o filho pródigo, o filho perdido. Então, nesse cenário, né, as 3 nascem na mesma condição. E elas revelam que o céu não é indiferente aos perdidos. Ele se alegra quando esses são encontrados. Nós vemos esse padrão no verso 7, no verso 10 e no verso 32 de Lucas 15. Mas não somente isso. Tem um ponto, um detalhe que é de extrema relevância, sobretudo nessa parábola que nós trabalharemos hoje, que é o aspecto do pastor e da ovelha. E o que é que isso tem a ver? Óbvio que há quem pense, por exemplo, como o pastor Luiz Saião, que a função pastor, como agro, como atividade laboral, não era tão presente naquele momento. E há quem discorde. Porém, algo é fato e algo é concordante com todos. A visão de Deus como pastor era algo evidente, impresso na mente dos ouvintes. Nós vemos isso em Salmos 23, no capítulo 1, no versículo 1, onde nós temos a famigerada passagem, né? O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Nós temos Isaías 40, 11, que diz: como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. E nós temos também Ezequiel 34, do versículo 15 e 16, que diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, buscarei as perdidas e trarei de volta as desgarradas. Enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Então, assim, Jesus, ele não conta apenas uma mera história do campo. Ele está aqui respondendo uma pergunta escondida, implícita naquela reclamação, naquela condenação, naquela murmuração, que é: por que você recebe pecadores? E a resposta constrange. A resposta de Jesus, de forma implícita, é: porque é isso que o próprio Deus faz. Então, a ideia central dessa passagem, e aqui só um detalhe, né? E ao receber os pecadores, Jesus ele não viola a santidade do céu, mas ele revela o poder de Deus, o seu evangelho, que é para a salvação de todo aquele que nele crê, como Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 1, do verso 16 a 17. Então a ideia central dessa passagem é gloriosamente simples. A graça de Deus revelada em Jesus Cristo busca o pecador perdido, carrega com misericórdia e transforma o seu arrependimento em alegria do céu. Então, essa introdução, ela serve para a gente se situar em que contexto Cristo está tratando aquele detalhe. E aí, nós chegamos nos versos 1 ao 3, de forma um pouco mais detalhada. Primeiro movimento, que é um contraste, que examina o coração, né? Os pecadores se aproximam para ouvir, como nós já destacamos, ao passo que os religiosos, no verso 2, se aproximam, mas não tão
É um aproximar não tão próximo para ouvir, mas um pouco destacado para poder murmurar. E os marginalizados querem escutar, os respeitáveis querem julgar. Os tidos perdidos se achegam ao Salvador e os que se veem como justo se escandalizam com a graça. E repare que este é um problema. Por quê? Se você parar para observar de forma exegética, ou seja, tentando entender aqui os originais, você vai perceber que o mesmo verbo utilizado aqui por murmurar é o mesmo que é utilizado lá em Êxodo, especificamente em Êxodo 16, no capítulo 2 em diante, quando o povo no deserto resmungava, murmurava, chegando a dizer, inclusive, que era melhor ficar cativo e prisioneiro. E esse é um movimento que não somente aparece aqui, mas também na passagem de Zaqueu. Vejam que o povo reclama, murmura diante da graça e da misericórdia de Deus frente aos perdidos. E o que isso se mostra como relevante? Porque é um passo que descreve aqui, meus irmãos, que é a mesma repetição de um ato de infidelidade antigo. Veja que os religiosos se comportam assim como o povo no deserto se comportou, murmurando contra Deus. Que sendo eles cativos, o Senhor libertando no deserto sim, mas com amparo, com a providência de Deus, esse povo mesmo diante disso murmura, assim como esses religiosos estão neste momento murmurando. Então, há os que suportam melhor. E aqui existe uma contradição que nos traz a reflexão, que há os que suportam melhor a condenação de um ímpio do que a sua salvação. Isso foi uma postura também vista em Jonas, quando ele se irrita com Deus, quando Deus poupou Nínive. E qual era a cegueira daqueles homens? Não era a libertinagem dos publicanos, dos pecadores, mas a autossuficiência dos que se consideravam justos. Aqueles que, como nós vemos no capítulo 18, no verso 9, eram aqueles que confiavam em si mesmos, numa outra parábola, que vai tratar do fariseu e do publicano, que diz que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, eles erguiam o palácio da própria esperança sobre um frágil alicerce de uma justiça que julgavam possuir. Eles se utilizavam da religião como espelho, como palanque para a sua frágil glória. Uma glória sustentada por uma justiça mentirosa, por um engodo. A sua autossuficiência te colocava numa condição de mérito, como se nada fosse necessário para aqueles. Então, eles se utilizam desse cenário como espelho e palanque para a sua glória. E aí, eles não se aproximam, né, pois se acham justos, não reconhecendo como perdidos, e, portanto, permanecem fora da alegria da graça. Então, Jesus, lá no verso 3, né, lhes propõe, essa parábola. E com isso ele não apenas oferece um convite, mas também reivindica a mesa. Ou seja, Cristo, por meio dessa parábola, não espera tão somente fazer um convite, mas também reivindicar, num espírito mais apologético, defender o ato. E que ato é esse? O ato de se sentar à mesa com impuros. Então, nós vemos aqui silenciosamente ainda um confronto de Jesus. Se é assim que o Pai age, e ele confronta aqueles que estão ouvindo. Se é assim que o Pai age, a pergunta se volta contra os acusadores. Não deveriam vocês, fariseus e escribas, imitar a Deus em vez de desprezar os publicanos e pecadores? A graça, meus irmãos, quando compreendida, sempre escandaliza o mérito. O coração natural deseja um Deus que premia os bons. O Evangelho anuncia um Deus que busca os perdidos. Então, cuidado, e eu exorto, cuidado com o fariseu que mora em cada um de nós. É possível frequentarmos igreja, reconhecermos os usos e costumes, a doutrina, sermos zelosos em nosso serviço, mas termos um coração que murmura,
quando a graça alcança o pecador mais depravado possível. Aquela pessoa que você já riscou da sua lista, que você já arquivou, que você já considera como um afastado delinquente que não pode se achegar a Deus. E você mais se incomoda com o alcance dessa pessoa do que com a graça que a alcança. E isso é perigoso, porque esse zelo, esse pecado, ele pode ser travestido de um zelo, de uma religiosidade. Então, a pergunta para si, com honestidade, que nós devemos fazer, não somente para você, mas para mim mesmo, é: o que mais me incomoda? O pecador escandaloso que se aproxima ou a misericórdia de Deus a misericórdia de Deus que alcança esse pecador? E aí, nós avançamos aqui para o coração dessa parábola, que é justamente dos versos 4 ao verso 6. Então, nós temos aqui no verso 4, a palavra dizendo: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Estamos dentro de uma cena que espera uma única conclusão. Todo pastor faria isso. Observe que, ao final, a parábola vai, na verdade, Cristo vai tratá-los como as 99, mas observe que nesse início nós temos um detalhe: qual de vocês não deixaria as 99 em busca da ovelha perdida? Então nós temos aqui uma conclusão que é minimamente esperada, que todo pastor faria isso. E note o tipo de busca: não é pela metade, não é algo de fachada. O pastor deixa as 99 e sai atrás de uma. E a expressão que governa este versículo é até encontrá-la. Porém, o que significa, antes de nós tratarmos acerca dessa questão de até encontrá-la, o que significa ser uma ovelha perdida? Ela poderia, porventura, voltar com suas próprias forças, com as suas próprias condições? A ovelha, como já foi dito aqui pelo irmão no início, é um animal frágil, é um animal indefeso, um animal sem senso de direção. Ele, afastado do rebanho, não traça sozinho o seu caminho. Ele perde-se, se expõe, embrenha-se em perigo, então provavelmente ele não volta. Uma ovelha não consegue viver desgarrada do rebanho. Uma ovelha sozinha, perdida no deserto, ela certamente está fadada à morte. Seja pelos predadores, seja por fome, porque ela é um animal frágil, indefeso, sem senso algum de direção. E aí, isso reflete justamente o que nós lemos aqui, que já foi lido em Isaías 53, no verso 6. Isso reflete a nossa condição espiritual. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Por isso a salvação, meus irmãos, não pode começar pela ovelha. Observe quem age. A ovelha não procura o pastor procura a ovelha. Ela não se resgata, ela é resgatada. Não volta nos próprios passos, ela é trazida nos ombros do outro. Não fomos nós que encontramos a Deus, foi Deus que nos procurou e nos achou. Então, a salvação é, do princípio ao fim, a obra graciosa do nosso soberano Deus. Notem também que, pela lógica fria dos números, para quem trabalha com números, levaria em consideração, dependendo do contexto, o custo-benefício. Afinal, estamos falando de uma perda de quantos por cento? 1%. Quem aqui, por exemplo, que vai cozinhar e pega o feijão, não sei se isso ainda faz, mas pelo menos eu via minha mãe fazendo bastante isso. Você pega o feijão, coloca sobre a mesa, separa o que é ruim, o que é bom. Às vezes você consegue separar uns grãos, cai um, cai outro, 2, 3. O que significa diante de 1000, diante de 100? Nada. Mas nós não estamos falando de uma lógica simplesmente numérica, mercadológica. Nós estamos falando do amor de Deus que veio para resgatar os perdidos, eu e você. Afinal, como nós vemos Paulo falando aos Efésios, Cristo virá para uma igreja santa e imaculada. E nós,
pela nossa tradição, que cremos na doutrina da predestinação e da eleição, nós que deveríamos estar muito mais preocupados com isso. Por quê? Porque Cristo virá para uma igreja composta de todos os seus eleitos. Então, quando uma ovelha perdida é resgatada, é encontrada e vem, isso deve trazer a nós, como nós veremos mais adiante no verso 7, júbilo, alegria, e não julgamento. Tudo bem, atrocidades foram cometidas, pecados que nós consideramos elevados foram cometidos. E daí? Se o Senhor resgatou e trouxe, se Ele perdoou a mim e a você totalmente depravados. Pessoas que, se não era a graça de Deus, seriam capazes de cometer a maior das atrocidades possíveis. E se você estar hoje aqui, é pela graça de Deus. Estamos no aprisco, mas esperançoso por aqueles que se achegarão. Porque o pastor, o bom pastor, ele vai. Não só vai buscar, mas como ele garante, até encontrar. E ele encontra. Ele encontra e traz. E ele traz não de forma a ser compartilhada, de forma sinérgica a atuação. Observe, ele pega a ovelha e coloca em seus ombros. Até o seu destino final. Então não se trata apenas da busca, trata-se também de restauração. Porque aquele que começou, como vai dizer Paulo aos Filipenses, a boa obra, ele vai cumpri-la até o dia de Cristo. E que obra é essa? A porta de emprego, o carro, o namoro, whatever, não importa. Isso até pode acontecer dentro da grande história narrativa do Evangelho. Mas a boa obra é a minha e a sua salvação. É a esperança da qual nós devemos estar preparados, como vai dizer o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 3, verso 15. Estarmos prontos para responder e dar resposta acerca da nossa esperança. Que esperança é essa? Esperança da glória eterna, meus irmãos. A esperança da Nova Jerusalém. Um ambiente sem dor, sem choro, sem mácula, sem problema algum. Mas nós chegaremos lá. E chegaremos como? Nos ombros do bom pastor. Porque ele nos achou. Mas antes de nos achar, ele foi ao nosso encontro. Ele nos buscou. Para refletir como você chegou até aqui. Eu não estou falando de ontem para hoje. Estou falando da sua história. Para refletir. Quem era você? Talvez não o mais dos delinquentes. Não o mais dos devassos. Não o mais dos peraltas. Mas estou falando quem era você. Pessoas que vieram de longe, como eu, como o Jonathan de outro estado, enfim, estamos aqui. Estou aqui com a rica oportunidade, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é misericordioso, Ele se compadeceu da minha miséria. Porque, meus irmãos, eu entendo quando Paulo fala que Ele é o maior dos pecadores, porque, meus irmãos, olhando a Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei que nessa realidade, sozinho, e não é clichê de pregador reformado, isso é a verdade do Evangelho. Eu não sou digno de estar aqui, nenhum de vocês, mas o bom pastor que clama, que chama em alta boa voz, faz com que nós possamos ouvi-lo e vir como ovelhas se achegando a Ele. E o texto não diz apenas que o pastor procurou, como eu já mencionei. Essa busca é uma busca eficaz. É uma busca que não volta de mãos vazias. Então, tudo isso ecoa o que já foi lido aqui em Ezequiel 34. Buscarei as perdidas e veja a maravilha que nos foi revelada. Ezequiel profetizou. E Cristo cumpriu. Não somente antes
mas hoje e amanhã buscarei os perdidos e trarei de volta as desgarradas. E também o salmista, no Salmo 119, no verso 176, o último do belo Salmo 119. Ando errante como ovelha perdida, mas o Senhor virá. Ele virá. Ele buscará os seus eleitos. E esta é a diferença entre o pecador alcançado pela graça e o religioso autossuficiente. O primeiro reconhece que é uma ovelha errante, necessitada de busca, e o segundo se mantém de pé sobre o engodo da sua própria justiça. Mas a Escritura nivela, meus irmãos, todos debaixo da mesma necessidade, como nós já lemos em Isaías 53, verso 6. A ênfase, tanto em Ezequiel quanto aqui, recai sobre a determinação radical de Deus de não apenas apreender a busca, mas de levá-la até o fim. Então, a busca dessa parábola encontra seu fundamento último na cruz, onde o bom pastor dá vida pelas ovelhas, como está registrado em João 10:11. A salvação recai inteiramente sobre os méritos de Cristo e não sobre os esforços da ovelha. Se você está hoje, irmão, em Cristo Jesus, volte os olhos, como eu mencionei, e eu repito, como você chegou aqui. Certamente você responderá: não fui eu quem encontrou o pastor, fui encontrado por eles. E se você ainda se sente longe, ouça, assim como encerrado no verso 14, no capítulo 14, ouça. Você não está tão perdido a ponto de não poder ser encontrado. O mesmo pastor que sai à procura é quem agora, por meio dessa palavra, por essa pregação, chama você ao arrependimento e à fé. E aí, se o coração dessa parábola se encontra, se o coração dessa perícope se encontra dos versos 4 ao 6, que é a parábola em si, o clímax nós encontramos no verso 7. Que antes de chegar no verso 7, nós temos aqui no verso 6, dizendo o seguinte: e indo para casa, reuniu os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, veja, indo para casa até o destino, reuniu os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim, no verso 7 vai dizer, assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então precisamos só compreender com cuidado esses 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui é preciso discutir dois planos para não gerarmos confusão, tá? No verso 4 nós temos as 99 que pertencem à cena pastoral, né? São o rebanho que permanece enquanto o pastor busca as que se perdeu, mas aqui no verso 7, Jesus dá a essas 99 um sentido irônico. E aqui é um sentido de aplicação, meus irmãos, porque assim como nós temos em outras passagens, por exemplo, lá em João, no capítulo 9, do verso 39 a 41, quando é dito que aqueles que veem permanecem cegos, aqueles que são como em Lucas 5, no verso 31 a 32, aqueles que são sãos, né, mas que pensam não precisar de médico, aqui um sentido único, exclusivamente de aplicação. Não quer dizer, obviamente, eu sei que aqui eu estou chovendo no molhado, porque são todos conhecedores da palavra de Deus, aqui não quer dizer que esses não precisavam de arrependimento, que eles já se colocavam numa camada de justiça própria. Não, aqui Cristo está sendo irônico, porque todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, como eu disse antes, todos estão debaixo da mesma característica. Todos estão fadados à morte, debaixo da lei, porque todos pecaram em Adão. Porém, no segundo Adão, nós temos a salvação. E aí, como vai dizer
o Hernandes Dias Lopes, na verdade, parafraseando Hernandes Dias Lopes, os 99 justos que não necessitam de arrependimento são os fariseus e escribas murmuradores. Os que são justos aos seus próprios olhos, que não entram, eu repito, que não entram no reino pela porta do arrependimento, nem se alegram com a entrada dos pecadores arrependidos. Portanto, não é mudança de história, mas aqui uma aplicação da história àqueles que ouviam, né, essa parábola. E é a mesma ironia, como eu mencionei, que nós vemos. Cristo tratou em outros momentos de forma irônica para poder aplicar uma realidade que não estava sendo enxergada por aqueles homens cegos, presos na sua autossuficiência, na sua arrogância, na sua pedância, como homens capazes de se auto-justificar, o que nós sabemos pela verdade da palavra que não é possível. Então, não existe de fato justos que dispensem o arrependimento. Existe sim apenas os que se julgam assim. Como vai dizer um comentarista do Evangelho de Lucas, o James Edward, da Shed Publicações, ele diz o seguinte: a expressão não afirma que alguns dispensem o arrependimento, mas serve para salientar a alegria de Deus com o pecador que se arrepende. Então, não se trata da graça ser insuficiente para alcançá-los. É que eles jamais se viram como ovelhas perdidas. E aí, eles se estão de fora, não porque a misericórdia lhes faltou, mas porque, firmados na própria justiça, não se reconheceram necessitados delas. E o céu não se alegra com a autossuficiência. Festeja o pecador que se reconhece perdido e se volta para o pastor. Temos então a força do argumento de Jesus. Em linhas gerais, nós estamos diante da seguinte verdade: se um pastor humano deixa 99 ovelhas e busca uma só, até encontrá-la, e depois reúne os amigos para celebrar, quanto mais o bom pastor buscará e resgatará o pecador perdido, e quanto mais profunda será a sua alegria. Então, o haverá, como está escrito aqui, o haverá alegria no céu, significa então que o próprio Deus se regozija e o céu participa dessa alegria. Pense nisso, meus irmãos. A sua conversão, a nossa conversão, ela não passou desapercebida. Ela foi motivo de festa diante do céu. E isso não é para a minha glória nem para a sua glória. Pelo contrário, nós percebemos aqui que a busca soberana do bom pastor é que produz no homem o arrependimento. E se nós chegamos a Deus, é única, exclusivamente pelo esforço do nosso Salvador. E essa alegria é a alegria diante da gloriosa graça. A graça que uma vez nos alcançou. A graça eficaz, a vocação eficaz que uma vez nos foi dada. Esse arrependimento que até pode gerar um certo conflito, mas espera aí, Ricardo, você falou que é o Senhor que busca, mas eu me arrependo. Não existe nenhuma contradição nisso, porque nós observamos pela palavra que quem concede o arrependimento é o próprio Senhor. Nós vemos isso em Atos 5, 31, Atos 11, 2 Timóteo 2, e é nosso próprio símbolo de fé, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 15, vai dizer que vai tratar o arrependimento como graça evangélica, um dom, e não uma obra que nos credencia diante dele. Nós nos arrependemos porque o Senhor nos concedeu arrependimento. Então, meus irmãos, a salvação, eu repito, é do início ao fim pertencente ao Senhor. Que nós possamos refletir um pouco sobre tudo isso aqui. Entender a dimensão, não somente, de fato, essa parábola foi destinada aos murmuradores. Ela tinha um condão objetivo de vindicar, de forma apologética, justificar o porquê Cristo estava fazendo aquilo. Já que era tão contrário aos costumes da época sentar com pessoas tidas como impuras, tidas como traidoras,
mas Cristo estava cumprindo a vontade do céu. Ele estava assentando, como eu disse no início, trazendo a essência mais bela do Evangelho, recebendo perdidos e comendo com eles. E tudo isso revela o grande amor de Deus. O amor de Deus, que, como vai dizer Paulo aos Efésios, que nos amou antes da fundação do mundo, nos amou e nos predestinou em amor para sermos adotados como seu filho, como seus filhos. O Senhor nos escolheu. Não somente nos escolheu, mas Ele foi nas profundezas. Para alguns tantos, para outros nem tantos, mas Ele foi. Ele foi no deserto, Ele se embrenhou. Ele encontrou. Ele pegou você. Alguns feridos, alguns machucados, alguns ainda com certas ranhuras, alguns ainda preocupados, mas sabedores que nos encontramos nos ombros do nosso pastor. E é Ele que vai te levar, meu irmão. É Ele que vai te levar, minha irmã, até o destino. Ele que vai te sustentar nas idiosincrasias da sua vida, nas particularidades da sua vida, nos conflitos, sejam eles psicológicos ou sejam eles relacionais, sejam eles nas dificuldades. Mas se você está aqui e se considera como perdido, lembre-se, Ele está à sua busca e vai se encontrar. E se porventura você foi encontrado, lembre-se onde você se encontra, nos ombros do bom pastor. Então, meus irmãos, o Deus que Ezequiel anunciou veio em pessoa. O Deus profetizado em Ezequiel, o Cordeiro Santo Imaculado, a ovelha muda sem mácula, que Isaías vai falar. Ele veio em pessoa e o seu nome é Jesus Cristo, o bom pastor. Ele procura e ele encontra, carrega nos ombros e transforma a murmuração da terra. Ele transforma a murmuração da terra em alegria no céu. Esta é a grande revelação do texto e a maravilha do Evangelho. A última palavra de Lucas, no capítulo 15, do verso 1 ao 7, não é a murmuração dos fariseus, mas a alegria do céu. A alegria de Deus pelo pecador que se arrepende. A alegria do pastor que encontra sua ovelha perdida. A alegria da consciência do escolhido antes da fundação do mundo, que foi achado no deserto, embrenhado, mas que agora está no ombro do bom pastor, protegido até o seu destino para a glória e única, exclusiva de Deus Pai. E se há uma confissão que recolhe tudo do que nós vimos até este momento, é a oração que Jonas, sim, o Jonas que se incomodou, mas é o que Jonas vai falar no capítulo 2, no verso 9, e que aqui eu encerro. O Senhor, ao Senhor pertence a salvação. Então, que essa palavra, meus irmãos, possa não somente nos trazer esperança para aqueles que ainda não foram achados, mas, sobretudo, para aqueles que foram achados e se encontram nos ombros do bom pastor. Amém? Então, vamos orar, irmãos?